Fala galerinha, aqui é o professor Matheus Aguiar e hoje nós vamos resolver a prova do PAS 3. Galera, a prova do PAS de 2021, lembrando que ela foi aplicada só em 2022, beleza? Estamos falando do subprograma de 2019, 2020, que termina em 2021, mas em razão da pandemia só ocorreu a aplicação em 2022, beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer ver mais resoluções, curte o vídeo, compartilha ele com teus amigos, se inscreve no canal, meu querido, que aí eu vou entender que você gosta desse tipo de conteúdo e que eu vou me esforçar ao máximo possível para trazer mais resoluções. Então vem comigo, tá na sua tela, vambora, deixa de enrolação pro show. Olha só, provinha gostosinha, se abriu, já encontrou uma questão de circuitos elétricos, né? Porque você sabe que circuitos elétricos certamente lidera o ranking de conteúdos mais benquistos pelos vestibulares do Brasil. Galerinha, vamos ler, vamos fazer junto. Se liga. Tá na tela. A seguir são mostrados os circuitos 1 e 2 para a alimentação de um rádio a pilha, cuja tensão mínima de funcionamento é de 3 volts. Então, nós precisamos de pelo menos 3 volts para ele ter, né, uma tensão mínima de funcionamento. Então, eu vou até colocar assim, ó, tensão mínima, né, de funcionamento do radinho de pilha. Aí ele fala que nas pilhas ampere-hora indica uma unidade de carga elétrica. 1 ampere-hora é igual a 3.600 coulombs e corresponde à quantidade de carga ou à capacidade transferida por uma corrente estável de 1 ampere durante 1 hora. Beleza? Então ele basicamente está explicando o que seria 1 ampere-hora. Lembra, o ampere-hora é quantidade de carga, tá? Lembra que você estudou que Q era igual a N vezes E, essa era uma das formas de se medir a quantidade de carga? Pois é, tá aí, ó, tá na tela, te mostrando que essa quantidade de Q pode ser medida em coulombs, não é isso? Mas também pode ser medida em ampere hora, tá? Essa coisa horrível que eu escrevi aí, finge que é ampere hora, beleza? Então, tem duas unidades de medidas aí, né, para a gente começar a brincar. Aí é claro, você sabe que existe milicoulombs, microcoulombs, nanocoulombs, picocoulombs, quilocoulombs, são submúltiplos, né, e múltiplos da potência de 10 que vem acompanhada da unidade coulomb, beleza? E aí a gente tem a mesma coisa por ampere-hora. Nós temos miliampere-hora, microampere-hora, quiloampere-hora, mega-ampere-hora, nanoampere-hora, todas essas, né? É claro, todos esses são exemplos de múltiplos e submúltiplos de potência de 10 que vão vir acompanhados do ampere-hora, que é a unidade de medida, tá bom? Se você precisa de ajuda com potência de 10 e notação científica, eu tenho 2 vídeos aí no canal gravados sobre o assunto. Um falando sobre notação científica e o outro falando basicamente sobre as potências de 10, os seus múltiplos e submúltiplos, beleza? Quilo, nano, mega, giga, tera, enfim, beleza? Acessa lá, assiste, você vai gostar bastante, é extremamente útil na prova de física. Galerinha, então ele nos deu esses dois circuitos e ele quer que a gente julgue os itens. Ele pede para a gente considerar, né, que Vxy é a diferença de potencial do ponto X e o ponto Y. Ele tá escrito bem aqui, ó, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele disse que a DDP entre dois pontos é a subtração dos potenciais. No geral, eu uso U para representar a DDP e V para representar os potenciais de cada, né, ponto. Vamos dizer assim, eu sei que é redundante, mas enfim. O que importa é que a notação que você vai usar, tanto faz, beleza? Antes de julgar os itens, seria interessante você olhar para esse circuito e tentar identificar quais são as informações relevantes, né, para uma possível resolução. Então vamos fazer isso junto? Ou melhor, dá pausa no vídeo, faz uma análise sobre esse circuito, quais são as informações que você acredita ser relevante, depois dá play e assiste a minha análise. Então vamos lá, minha vez. Ó, primeira coisa que eu percebo é que o circuito 1 é um circuito que está em série. Isso aqui, né, é uma das coisas importantes que você deve perceber logo de cara quando bate o olho, né, nessa
imagenzinha aí. Deixa eu colocar aqui, ó. O circuito 1 tá em série. Deixa eu escrever de novo, galerinha. Não prestou. Pronto. Acabamos de perceber que ele está em série. E o circuito 2, ele está em paralelo. Só de olhar você já consegue perceber isso. Por quê, professor? Porque no circuito 1, meu querido, você vai perceber que só tem um caminho possível para a corrente elétrica atravessar aquelas duas baterias que estão associadas. Logo, eles estão certamente em série, né? Repara só, esse aqui é a região de potencial maior, que a gente representa com positivo, essa aqui é a região de potencial menor, que a gente representa com negativo, né? Só você olhar que os lados positivos estão para a direita e os negativos estão para a esquerda, e aí você consegue imaginar que o potencial B é maior do que o potencial A, beleza? E aí o que acontece? Eu sei que a corrente elétrica, ela sempre sai da região de maior potencial. Ela sempre sai da região de maior potencial em direção à região de menor potencial, percorrendo o circuito. Não é por dentro das baterias, não. É por fora, percorrendo o circuito, do potencial maior para o potencial menor, do positivo para o negativo, pode ser, tá? Garinha, o que acontece? Repara que quando a corrente estiver no ponto A, ela só tem um caminho para atravessar as duas baterias, não é isso? Porque elas duas estão, né, ligadas, vamos dizer assim, no mesmo fio, né? O caminho é único, estão associadas em série. Se você olhar no outro, na outra situação, a gente tem basicamente a mesma coisa. Aqui seria o negativo, aqui seria o positivo, né? A corrente sai do positivo em direção ao negativo, percorrendo, é claro, o próprio circuito elétrico, né? E aí nós vamos ter essa situação aí. Garinha, perceba que quando a corrente elétrica chegar ali no ponto C, né, e ela vai encontrar esse nó aqui, ela vai ter dois caminhos possíveis, né? Ela pode tanto ir para cima, como ela pode ir para baixo. E adivinha, ela vai fazer os dois caminhos. Só que ela vai se dividir para fazer isso, né? Uma parte nós vamos chamar, sei lá, de corrente I1, e a outra parte nós vamos chamar de corrente I2, que vai passar pela bateria 1 e passar pela bateria 2. Então ela se dividiu, depois de passar pelas baterias, elas vão se encontrar novamente, vão voltar a se juntar e formar a corrente I, que era a corrente total do circuito. Então, como houve essa divisão na corrente, e a corrente que passa por uma bateria diferente da outra, né? É outra corrente que vai passar pela bateria 1 e pela bateria 2, logo nós temos associação em paralelo. Perfeito. Verificamos o tipo de associação. Isso é importante por quê? Porque aí a gente sabe que sempre que está em série, a corrente elétrica que atravessa as baterias é a mesma. Inclusive, é igual à corrente de cada uma dessas individualmente. Então, se uma produz uma corrente, vamos supor, de 10 amperes, a outra também 10 amperes. Quer dizer que a corrente total é de 10 amperes, beleza? Então, eu posso escrever assim: a corrente total é igual à corrente que passa pela bateria 1, que seria igual à corrente que passa pela bateria 2. Diferente do circuito que está em paralelo, porque daí perceba, quando está em série, as correntes são iguais, mas quando está em paralelo, houve uma divisão nas correntes, não houve? Então, quer dizer que quando está em paralelo, ó, eu posso dizer que a corrente I total seria a corrente I1 mais a corrente I2, até porque essa corrente total, ela se dividiu, né, em duas partes. Quer dizer que se ela se dividiu, isso indica o quê? Isso indica que ela é a soma das partes que ela se dividiu. Pronto. Aí, repara só, essas foram as primeiras informações que a gente conseguiu, né, perceber aí com maior relevância, né, vamos dizer assim. Espera aí que eu estou procurando um lugarzinho para eu posicionar essas anotações, tá? Porque eu quero deixar isso aqui mais bonitinho. Então, olha só, essa foi a primeira verificação. A segunda verificação é o seguinte, que tudo que está em paralelo
têm a mesma diferença de potencial. Então, a bateria 1 e a bateria 2, elas têm que ter a mesma DDP. Que, inclusive, como só tem essas duas baterias, elas que vão alimentar o circuito elétrico vai ter a mesma DDP de cada uma dessas baterias, né? Todo mundo em paralelo tem a mesma DDP. Então, eu vou dizer o seguinte, sabe o que é a DDP total no circuito em paralelo? Igual a DDP da bateria 1 ou igual a DDP da bateria 2. Todo mundo está ligado mesmo na mesma DDP, ou seja, todo mundo tem 1.5 volts de DDP, todo mundo. Quer dizer que o rádio está sendo alimentado com 1.5 volts de DDP. Se eu analisasse, ó, se eu substituísse essas duas baterias por uma bateria só, imagina só, ó, deixa eu pegar aqui o laranja. Vou substituir essas duas por uma bateria só. Eu teria uma bateria aqui, positivo e negativo, que a diferença de potencial dela seria de 1,5 volts. A DDP de 1,5 volts. Essa é a DDP total gerada por essa associação de bateria. Agora, dá uma olhada. Lá no circuito em série, a DDP, né, total que nós vamos ter, deixa eu escrever assim para ficar melhor, vai ser a soma das DDPs. Porque em série, a diferença de potencial de cada uma das baterias é diferente. E a DDP total é a soma das DDPs. Então, se eu estivesse analisando entre o ponto B e o ponto A desse circuito, entre o ponto B e o ponto A, nós teríamos uma diferença de potencial que é a soma das DDPs, 3 volts, 1,5 mais 1,5. E aqui, professor, entre o ponto C e D, entre o ponto C e D, é igual a DDP individual de cada uma, né? Vou colocar entre D e C, né? Que é a diferença de potencial entre os potencial maior e potencial menor, beleza? Então, seria de 1,5 volts. Aí, galerinha, essas são informações extremamente relevantes. Outra coisa interessante de se observar é o seguinte, já que a corrente elétrica é a mesma, então eu posso afirmar o seguinte, a carga elétrica total que né, essas duas baterias conseguem armazenar, conseguem transmitir, enfim, vai ser igual à carga elétrica individual de cada bateria. Porque olha só, imagina que eu tenho uma corrente elétrica estabelecida nesse circuito, né? E aí ela está mandando aqui, vamos, né, dizer, uma quantidade de carga por unidade de tempo. Isso aqui é o que a gente chama de corrente elétrica, beleza? Então, depois que foi estabelecida essa corrente elétrica, o que ela está fazendo? Ó, gerando essa quantidade de carga por unidade de tempo. Se eu esperar um determinado tempo, tipo 1 hora, o que eu vou perceber? Eu vou perceber que ela conseguiu mandar 2.000 mAh de carga. Foi isso que ela mandou. Por quê? Porque como as correntes de cada uma, né, elas são iguais, então quer dizer que elas vão mandar, né, uma quantidade de carga, uma corrente total igual à individual delas, então a quantidade de carga também vai ser igual à individual delas. Se é que você me entendeu. Ficou esquisito isso, né? Então quero te dizer o seguinte, que se a corrente for igual à carga elétrica que o conjunto de baterias vai fornecer, vai ser a mesma que cada uma delas possui individualmente, né? Então estou te dizendo que se a carga elétrica de uma delas é 2.000, esse aqui é o Q1, esse aqui é o Q2, então, Q1 é igual a Q2, que é igual à carga total que vai ser mandado por esse conjunto de baterias. Agora, se, galerinha, essa corrente elétrica não for igual, que é o que acontece no circuito 2, se a corrente elétrica total é a soma das correntes, então, como é a corrente elétrica que no final das contas vai ser responsável ali, né, por conduzir essas cargas elétricas, essa quantidade de carga, né, para o circuito. Então, se você esperar, por exemplo, essas baterias aí esvaziarem toda a sua carga elétrica, como que eu calcularia essa carga elétrica? Bom, seria basicamente o seguinte, seria a soma das cargas que cada uma das baterias
Possuem. Por quê? Porque se a corrente é a soma das correntes, então a carga é a soma das cargas, porque é a corrente que no final vai influenciar, né, na quantidade de carga que está sendo transmitida, que está sendo, né, ali transferida ou que está circulando no circuito, beleza? Então, vamos colocar essas como informações essenciais para nossa análise do circuito elétrico dado na prova. Então, guarda essas informações e vamos tentar ler as alternativas e justificar, né, se elas estão certas ou erradas. Bom, então vamos lá. Questão de número 85. Questão de número 85 diz o seguinte. Vou até deixar aqui no ponto. No circuito 2, a capacidade total de carga das pilhas entre os pontos C e D é igual a 4 amperes. Então, Gânia, ele falou que é o circuito 2. E ele disse que a quantidade total é igual a 4 amperes hora. Não é isso? Então, 85. Vamos responder. O que eu sei sobre 85? Bom, eu sei que é o circuito 2, que está em paralelo, e eu sei que a quantidade de carga total que esse conjunto de baterias, né, consegue fornecer aí para o circuito é a soma das suas cargas individuais. As cargas individuais, perceba, cada bateria tem 2.000 mA. Então, se eu fosse fazer o cálculo aqui, é 2.000 mais 2.000. Ah, professor, então é 4.000, tá errado, né, a questão? Calma, vem comigo. Eu vou sumir aqui do cantinho para a gente ter maior, né, aproveito aí da nossa tela. Então, ficou 2.000 miliampere, mili equivale a uma potência de 10 na menos 3, mais 2.000 miliampere-hora, tá? Tô falando ampere, mas é ampere-hora. E se fosse ampere, é corrente elétrica. Ó, não pode esquecer que o mili, que a gente representa pelo N minúsculo, que aparece no milicoulombs, miliampere-hora, miligrama, mili qualquer coisa, esse mili, ele na verdade é uma potência de 10. 10 na menos 3. Beleza? Então, dando continuidade, a gente viu que a quantidade de carga total é a soma delas. 2.000 mais 2.000, 4.000. 10 na menos 3 entrou em evidência, continua, né? Porque ele aparece dos dois lados, né? Da soma, então você coloca ele em evidência, soma só quem não é a potência. Depois você simplesmente repete, não é isso? Isso aqui, galera, 4.000 ampere-hora. Só que na alternativa ele não colocou potência de 10. Então vamos tentar tirar essa potência de 10. De maneira simples, tu poderia fazer isso. Se aqui tem 3 zeros, corta com esse 10 na menos 3. E o resultado seria 4 ampere-hora. O que me daria uma questão correta. Agora, bom, professor, eu não sei simplificar assim de jeito nenhum, professor. Faz esse negócio direito. Então vamos fazer direito. Ó, você pode fazer assim. Se a vírgula estaria aqui, 4.000,0, o que você teria que fazer? Você teria que andar uma casa, duas casas, três casas. Quando você anda para a esquerda, você soma no expoente, não é isso? Então, eu vou somar no expoente da potência 3. Aí ia ficar como? 4,0 vezes 10, menos 3 mais 3, 0. Não é isso? Ampere-hora. Só que 10 elevado a 0 é 1. 4 vezes 1 é 4, professor. Então, 4,0 ampere-hora. Essa seria a nossa resposta, beleza? Lembrando, não esqueça que 10 elevado a 0 é a mesma coisa que 1. Tá? Peraí. Não. Isso aqui é a mesma coisa que 1. Show de bola? Então, o item, portanto, estava certo. Estava ou não estava? Certíssimo, professor. É 4.000 mesmo. É 4.000 vezes 10 na menos 3 ampere-hora mesmo. É a mesma coisa que 4 ampere-hora. 86. No circuito 1, o conjunto de pilhas não fornece a tensão mínima para o funcionamento do rádio. A gente viu no texto que para o rádio funcionar direitinho,
Ele precisa de uma tensão mínima de 3 volts. Dá uma olhada aí no texto. 3 volts. O circuito 1 fornece 3 volts? Olha as nossas anotações. A gente acabou de anotar o seguinte. A gente disse que a DDP total no circuito em série, no circuito 1, é a soma das DDPs individuais. Não é isso? Ou seja, cada bateria tem 1,5 volts. Então, seria 1,5 mais 1,5, que é igual a 3 volts. Então, fornece ou não fornece o mínimo necessário? O professor fornece sim, fornece os 3 volts. Portanto, o item está errado porque ele disse que não fornece. Ele fornece sim, beleza? Show de bola? Tá conseguindo acompanhar aqui a resolução? Eu espero que eu esteja conseguindo ser bem claro para que você, né, acompanhe aí da melhor maneira possível a nossa resolução. Então, item de número 87 diz o seguinte: com relação às ligações entre os conjuntos de pilhas, é correto afirmar que a diferença de potencial entre os pontos B e A é 3 volts. A diferença de potencial entre os pontos D e C é 3 volts. Só que um está em paralelo e o outro está em série. VBA é igual a 1,5 volts. DDP entre os pontos B e A, 1,5 volts. A DDP do ponto D e C é maior do que a DDP entre os pontos B e A. Ou menor, perdão. Bom, analisar, né? Vamos anotar o que a gente já colocou, o que a gente já sabe aí. Então, item de número 87, vamos tentar colocar as justificativas. Ó, a gente anotou, a gente acabou de calcular que no circuito 1 a diferença de potencial entre os pontos B e A era de 3 volts. Então a gente já sabe, ó, BA é de 3 volts. E a gente viu que em paralelo entre os pontos D e C, né, em paralelo entre os pontos D e C, a DDP seria igual à DDP individual de cada uma delas, ou seja, seria a DDP de 1,5 volts. Então, nós estamos falando aí de 1,5 volts. Show de bola? Vamos analisar a partir disso o que se tem posto nos itens. Primeiro, entre B e A, circuito 1, entre B e A, eles estão em paralelo? Não. Eles estão em série. No circuito 2, eles estão em série? Não, eles estão em paralelo. Então, essas duas primeiras alternativas já foi embora, não é isso? Entre os pontos B e A DDP é 1,5 volts? Não, é 3 volts. Lembrarem, ó, por eliminação, sobra somente o item D. É o item que você vai marcar como certo. Professor, mas por que ele está certo? Vamos olhar? Vamos olhar, claro. Ó, repara, se o BA é de 3 volts e o DC é de 1,5 volts, quem é menor que quem? 1,5 é menor do que 3, professor. Então, você está dizendo o seguinte, que o DC ele é menor que o BA, beleza? Ô, o povo tá fazendo obra agora, rapaz. Ó, atrapalhando minha gravação. Fico o tempo todo aí sem obra. Aí na hora que eu vou gravar, vai fazer obra? Pô, sacanagem, bicho. Vizinho é uma coisa, né? Os caras, imagina, os caras, parece que... Ele vai gravar, vamos fazer obra. Ele vai gravar, vamos tocar o terror. Olha só, galerinha. Então quer dizer que o item D está certíssimo. Show de bola? Respondemos essa primeira parte aí, referente aos circuitos elétricos, né? Circuitos elétricos de baterias, né? Provinha muito gostosa de 2021 aí, que foi aplicada em 2022, né? Foi uma das provas mais fáceis que eu vi cair no PAS, né? Que delícia. Espero que a sua prova também seja uma prova bem gostosinha de física para fazer, né? Porque não tem nada melhor do que você chegar na prova e conseguir resolver tudo e perceber que todo aquele teu estudo, todo aquele teu aprendizado foi efetivo, não é isso? Então, galerinha, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostou, deixa um comentário aí de qual prova você gostaria de ver a resolução e eu vou me esforçar ao máximo para tentar trazer mais resoluções para vocês, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!